Por que o fim do ano pesa tanto na vida do imigrante? Hoje eu vou começar esse episódio contando uma história que talvez seja a sua história. Era 24 de dezembro, a casa aqui estava silenciosa demais. Lá fora, neve caindo, tudo tão bonito, tão perfeito no papel. Mas por dentro, parecia que estava faltando alguma coisa. O telefone começa a vibrar, vídeo da família montando a mesa, meu sobrinho correndo, minha mãe rindo enquanto queimava o arroz, coisa que ela faz todo ano. E não era só saudade, era como se uma parte de mim estivesse lá, vivendo sem mim. E eu tenho certeza que essa história é de muitos de vocês. E hoje a gente vai buscar entender o porquê que isso acontece, porque o Natal acaba mexendo tanto, Natal e Ano Novo, acaba mexendo tanto emocionalmente, pesando tanto na vida do imigrante, e a gente vai tentar, trazer orientações para você lidar com esse momento, com essa fase, com esse dia tão emblemático de uma forma mais leve. Oi, eu sou Carol Zambelli, psicóloga, e esse é o Entre Fronteiras, um espaço para a gente conversar sobre saúde mental, imigração e espiritualidade. E primeiro de tudo, eu quero fazer você entender, o porquê pesa tanto e se acolher, como se acolher nesse momento. Porque é um misto de saudade, com culpa, com tristeza, com alegria, tudo junto dentro de você. Morar fora é um presente, mas ele também é um processo. E o fim do ano escancara coisas, que no resto do ano a gente até consegue empurrar. A gente sente, mas a gente consegue, A gente vai lidando, de uma forma, de outra. Mas quando chega essa época, não tem como fugir. Fazendo você, assim, até perder um pouco a graça do momento, desse novo momento, e se sentindo mal também por estar longe, por não estar vivendo aquilo junto com a sua família. Então acaba misturando muitas coisas, acaba trazendo uma confusão mental muito grande. E por que que essa confusão ela acontece, Por que desse misto de sentimentos? O Natal, gente, ele é um gatilho do pertencimento. A gente fala muito aqui sobre pertencer, Se sentir pertencente. E quando você mora fora, você não tem essa sensação de pertencimento, Você tá ali, se adaptando num novo lugar, tentando se encaixar naquele lugar, mas você não consegue se sentir totalmente pertencente àquele lugar, sabe? Por mais que você consiga, dependendo do grau ali do seu processo de adaptação, você consegue, gostar daquele país, você consegue se identificar com aquele país, mas aquela sensação de completude, assim, sabe? De se sentir completo, de se sentir realmente pertencendo àquele lugar, isso é algo que a gente trabalha, mas ele nunca atinge 100%, sabe? Porque por mais que você crie raízes ali, você fica sempre dividido, É viver sobre dois mundos, Se sentir pertencente a dois mundos. Então, o Natal, ele vem muito nesse sentido, Porque ele é ritual. Tanto o Natal quanto o Ano Novo, eles são rituais de pertencimento. Família, cheiro de comida, música, tradição, Então, assim, são marcos simbólicos que reforçam, a sua origem, a sua identidade, memórias de infância. Então, é muito intenso essa época do ano. Então, quando você tá em outro país, que você sente que essa data tá chegando, você parece que perde um pouco, Eu falo isso, eu costumo falar que a imigração, o processo, migratório, ele faz você sentir pequenas perdas, Você vive pequenos lutos. E no Natal e Ano Novo não é diferente, só que você sente de uma maneira muito mais intensa por causa, disso tudo. Então, o cheiro de comida, remete a casa, remete a lar, remete a memórias, da sua família. Então, é a questão da cultura, da tradição. Toda família tem a sua tradição no Natal, Acontece essa reunião familiar,
Você vê pessoas que você não vê. Às vezes você passa o ano todo sem ver alguém da sua família, mas no Natal você encontra aquela pessoa, sabe? E tem aquele momento tão prazeroso e gostoso que o Natal ele te permite, né, viver com a sua família. Então vai desencadeando muitas memórias, e não só memórias, gente, memórias afetivas, né? Não é só uma memória qualquer, é uma memória que tem afeto, que tem amor, sabe? Que tem carinho. E quando você vê aquelas fotos ali, né, do Natal, da família reunida, você sente o cheiro, gente, da comida que um faz, da sobremesa que o outro leva, você sente o sabor, né, na sua boca, sem estar ali. Então, você vivencia, como eu falei, pequenos lutos nesse dia. Primeiro, porque você não está lá reunido com a sua família. Segundo, que você não está fazendo parte da tradição da sua família, né? A gente fala sobre luto migratório. Dentro do luto migratório tem o luto do cheiro, do sabor, do clima. Tem o outro luto que você vive, que é da distância da família. Então, tudo isso, gente, é como se você perdesse um pouco do seu lar. E aí a gente volta para essa questão do pertencimento, né? E também da identidade, porque aquilo ali faz parte de quem você é hoje. Você carrega com você tradições, padrões, né, da sua família, que você aprendeu com eles. Então, é muito intenso essa época, porque esse ritual ele deixa de ser automático. Porque quando você está aqui no Brasil, é automático, né? Às vezes você até reclama. Ai, que saco, eu tenho que encontrar com um tio tal que vai me perguntar tal coisa, não quero saber, entendeu? Não quero, né, ter essa pressão da minha família sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu tô fazendo, ou se eu tô namorando, se, sabe? Então, assim, a gente até reclama muitas vezes, né? E quando você muda, você sente falta até disso, né? Então, não é só não estar lá, é perceber tudo que está faltando emocionalmente no novo país. No Brasil, você já sabia como era o cheiro da cozinha, o horário que a sua mãe começava a arrumar a mesa, né? Quem ia chegar primeiro. Lá fora, gente, nada disso existe ainda. Então, o cérebro sente, né? E como eu falei, é uma questão emocional muito grande, afetivo muito grande. Então, aumenta, sabe? A percepção do que você perdeu aumenta muito. O fim de ano aumenta contraste entre quem ficou e quem foi. Fotos, vídeos, grupos da família, tudo vira reforço de ausência. Porque toda vez que você olha ali, você fala, eu não tô lá e eles não estão aqui. Então, por isso que eu falo que o que você geralmente lida, né, a saudade que é difícil no dia a dia, nessa época do ano, ela vem com muito mais força e muito mais potencial. Você percebe que está vivendo uma realidade paralela, sabe? A sua família está vivendo algo, está vivendo uma realidade, está vivendo de um jeito e você está vivendo de outro. Não que isso seja ruim, gente, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Não que isso seja uma coisa ruim. Isso não quer dizer que eles estão vivendo da maneira certa e você está vivendo da maneira errada, tá? Até porque existe muita culpa nesse período, né? Então você começa a repensar, será que realmente, né, eu fiz a escolha certa, eu tô aqui sozinha, né? Minha família tá lá, reunida. Então você começa a questionar muito a sua escolha de ter morado fora, né? Mas assim, às vezes, gente, você tá quebrando exatamente um padrão familiar. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E aí, é como se você estivesse construindo dois eus, né? O que está construindo uma nova vida e o que lembra de tudo que fazia parte, né, dessa outra vida. E quando a gente fala sobre luto migratório, que é algo que é tão pouco falado, gente, é um luto que não tem uma morte física, né? É uma morte simbólica. Então o luto é sobre tudo que foi deixado. Rotina, vínculos, papéis sociais, referências, idioma, identidade. E no fim do ano, esse luto reaparece. É o luto pelo Natal que não aconteceu, pelo abraço que você não deu, pelos rituais que você não repetiu, pelo cheiro da casa da sua mãe ou da sua avó
né, por quem era você. Então, gente, eu queria deixar muito claro que não é exagero, tá? Isso tudo que você sente, né, esse mix de sentimentos, não é exagero, não é drama, sabe? Não é só saudade também. É um processo psicológico legítimo, gente. E de uma forma biológica, gente, o cérebro, ele gosta, ele se sente à vontade, ele se sente confortável com tudo aquilo que é familiar. Então, o fato de você não estar, né, essa percepção de que eu estou longe do que é familiar para mim, isso gera a sensação de insegurança, porque o que é familiar gera segurança, né? E aí a gente fala sobre essa questão de zona de conforto, né? De tudo que é estável, de tudo aquilo que eu tenho um certo controle, digamos assim, né? Eu sei como funciona, né? Não que você tenha o controle total, porque ninguém tem o controle total sobre a vida, sobre as coisas, né, que vão acontecer, mas você sabe como funciona tudo, né? Você tá ali numa zona de conforto muito grande quando você tá no Brasil. E quando você faz esse processo migratório, isso não existe. A estabilidade não existe, né? Você tem que começar do zero. Então, quando você percebe que o que é familiar, seja, gente, família, né? Ou seja, em questão de funcionamento, né? De vida, isso gera uma sensação de insegurança enorme, né? Em dezembro, tudo que é familiar no Brasil se intensifica. Como você não tá lá, o cérebro cria um ruído interno. De uma maneira inconsciente, né? Ali você sente que você deveria estar num lugar seguro e você não está. Por isso, né, do questionamento de será que eu fiz a escolha certa? Será que realmente, né, faz sentido? Será que realmente isso aqui, essa minha escolha vale a pena, né? Também sensações, né, como aperto no peito, melancolia, uma saudade muito intensa, ansiedade, irritação, sensação de não pertencer a lugar nenhum. É o corpo tentando se localizar no mundo que é novo para você. Muitos de vocês sentem culpa, como eu falei, mas também sentem uma outra coisa. Vocês acham que não podem sentir tristeza por estar longe. Como, fui eu que escolhi, então eu tenho que me virar com isso aqui, né? Até porque foi a minha escolha. Só que, gente, eu entendo uma parte realmente, né? Nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente faz na vida e a gente tem que arcar com as consequências dela, né? Isso aí, contra fatos não há argumentos, né? Isso é um fato que não tem argumento para isso. Realmente você escolheu morar fora e tem que lidar com as consequências que isso vai trazer para a sua vida, né? Para todas as áreas da sua vida. Mas o fato de você achar que não pode sentir tristeza, aí a gente já entra, né? Aí a gente já entra num outro quesito. Porque não é porque você escolheu morar fora que você não pode sentir coisas, né? Não pode se sentir impactado pelos desafios, né, que esse processo migratório causa em você. Então, se você tá triste, é normal, é compreensível, faz parte, né? Se você não ficar triste nesse momento, é porque realmente você usou, né, de morar fora para fugir ali da sua família, né? Então, você não vai ficar triste com aquilo ali, mas se você ama a sua família, né? Se você sente falta, sente saudade da sua família, é super normal, gente. O imigrante, vocês aprendem a lidar com a saudade, porque é algo que faz parte do dia de vocês, né? Então, o fato de vocês não se permitirem ficar tristes é algo muito grave, porque você está realmente vivendo uma situação desafiadora ali, é algo que impacta emocionalmente a sua vida. Essa época do ano, você vê a sua família reunida, você vê, né, ali todo mundo participando, confraternizando, e você não está lá. E você não sabe, né, quando vai ser a vez
de você passar o Natal com a sua família. Muitas vezes, gente, você não sabe nem se foi o último abraço que você deu na sua família, em alguém da sua família. Porque talvez nesse meio período ali, nesse meio tempo que você não pode voltar ao Brasil, ou que muitas pessoas não podem ir te visitar, alguém da sua família falece. Então, você vira para mim e fala, né, não posso ficar triste. Será que não? Será que não faz parte, né, humanamente falando, você ficar triste? A migração, gente, ela fragmenta, né, a linha ali da sua identidade. Eu já falei aqui outras vezes sobre self-continuity, que é exatamente esse rompimento. A sua identidade, ela vai sendo construída ali, né, de uma forma muito familiar, né, naquela zona ali de conforto da onde você veio, da sua origem. E aí, quando você faz esse processo, isso se rompe, você tem que construir uma nova identidade. Você tem que construir não, né? Você acaba construindo, porque a vida vai te enchendo de desafios, né? Que são muitos que você passa nesse processo, e você vai construindo uma nova forma de lidar com os problemas, né? Uma nova forma de lidar com as pessoas, de se relacionar, uma nova forma de ver a vida também. Então, você tinha uma identidade antes, né? E o fim do ano ele vai trazendo memórias infantis, né? Memórias de quando você era criança. Então, o luto, né? Ele reacende muito. O corpo ele lembra de rituais, cheiros, sons. E isso, gente, é muito de identidade, porque você cresceu nesse meio. Então, isso fala muito sobre quem você é, sabe? Então, como você foi se construindo nesse lar, né? Nesse mundo totalmente familiar para você. E aí, gente, vale sempre a lembrança. Quando você migra, você não perde quem você é, mas precisa construir, né? Costurar de novo essa identidade. E no fim do ano, essa costura ela fica muito mais apertada, porque vem aquela sensação, sabe? Eu era assim, eu vim daqui e agora eu tô nesse lugar que eu não conheço nada, não conheço ninguém, né? Às vezes, né, tenho amizades, construí também amizades verdadeiras aqui, mas eu não estou vivendo, né? Não estou vivendo quem eu sou, mas eu perdi um pouco de quem eu era, né? Diante de tantos desafios e tantas provações que eu passei aqui nesse país. E essa sensação, gente, de eu era assim e hoje eu não sou mais, isso é super normal, porque você passa por muitos desafios na vida, você passa por muitos... sai muito da sua zona de conforto, né? Então, assim, os desafios são enormes e você muitas vezes não sabe nem como lidar com aquilo, com o que acontece, com o problema que acontece. Então, gente, tem que batalhar muito, eu sei, né? Não é só batalhar no sentido físico de trabalho, mas também é um exercício mental muito grande, porque você tem que correr atrás de tudo. Aqui no Brasil, você sabe que se acontecer algum problema, sei lá, com o seu plano de saúde, você sabe como resolver. Lá fora você não sabe. Sabe? Então, assim, tudo é uma burocracia nova que você tem que aprender. Então, exige um esforço mental muito grande. E querendo ou não, gente, os desafios que vão acontecendo na vida, né, os imprevistos, eles vão moldando também, né, a nossa forma de lidar com as coisas, a nossa forma de ver as coisas. E às vezes o cansaço é tão grande que a gente se torna uma outra pessoa. A gente fica mais irritado, a gente fica mais estressado, sabe? A gente fica muito mais preocupado porque, né, tem que dar conta dessa vida nova. Então vem muita preocupação, vem a ansiedade. Então isso vai mexendo muito com o emocional. Mas isso não significa, gente, que você vai se tornar uma pessoa que você não gostaria de ser. Ou se você tá vivendo isso agora, né? Ou você para e pensa, nossa, eu me tornei uma pessoa que eu nunca imaginei que eu me tornaria, né? E isso no sentido ruim. Então é hora de buscar terapia, né? Para poder te ajudar a lidar com todos esses desafios que você lidou, para você ser você, gente, no sentido de essência, no sentido de característica, sabe? No sentido de
nossa, isso tem a ver com a minha identidade, com quem eu sou, sabe? Então, assim, às vezes você hoje se encontra uma pessoa muito mais estressada do que você era antes, né? Às vezes você antes tinha uma vida muito tranquila, muito, sabe, de boa, você lidava com as coisas de uma forma muito tranquila e hoje você sente que você acorda estressado, dorme estressado, né? Então, assim, tem algo errado. E isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa estressada. Não, gente, é só uma fase. E por isso que a terapia é tão importante, porque nela você pode trabalhar tudo isso que está te tirando o rumo, né, e voltar a ser a pessoa da sua essência, né, uma pessoa tranquila, uma pessoa que gosta de paz, de tranquilidade. Nada está perdido, gente. E como a gente pode, né, aliviar essa dor de final de ano? Como, né, tentar amenizar, né, esse sofrimento tão grande, né, essa intensificação desse luto, tá, nesse momento. Então, primeiro, gente, crie rituais no novo país. Então, uma comida, faça comida, né, que te lembre a sua casa. Uma música, uma oração, uma decoração, decore a sua casa de Natal, sabe? Então, não se entregue totalmente ali à melancolia, né? Então, enfeite a sua casa. É um momento difícil, mas, né, vamos tentar buscar ali uma forma de lidar com essa situação de uma melhor forma, de uma maneira mais leve. Então, é Natal. Então, se você não vai passar o Natal com a sua família, você não vai deixar de viver o Natal. Ele acontece em todo o planeta. Então, enfeite a sua casa, decore a sua casa. No dia ali do Natal, eu não sei qual é a tradição da sua família, se você comemora, né, meia-noite, se você comemora o almoço do Natal, eu não sei como funciona, mas tenta fazer uma comida que te remeta à sua casa, porque, né, à sua família, porque isso, gente, é a sensação de lar, sabe? Então não fuja disso. Fugir é pior. Então quando eu falo não se entregue à melancolia, é nesse sentido, sabe? De não fugir. Você vai ter que vivenciar o Natal. Então tente vivenciar de uma forma leve, que seja positiva para você, mas sempre se permitindo sentir. Então, por exemplo, a sua mãe costuma fazer, né, um arroz de um jeito. Tenta fazer esse arroz e se no momento que você estiver fazendo arroz, você sentir vontade de chorar, chore. Se permita sentir, gente. É muito importante que vocês se permitam sentir, sabe? Então, ficou triste. Fazer o quê? Acontece, gente. Nós somos humanos. Nós temos sentimentos. E existem coisas que realmente mexem com as nossas emoções. Então, se fica triste, se permite, né, sentir essa tristeza, né? Não precisa forçar uma alegria, né? Não minimize o seu processo. Sinta saudade, mas sinta saudade com consciência, sabe? Então, por isso que é tão importante você não fugir desse processo. Viva aquilo ali, porque faz parte até mesmo para você aprender a lidar com esse momento. Tente se conectar com outras pessoas, né? Então, amigos, não precisa ser família, gente. Então, né, um amigo, né? Ou se você não tem amizade ainda, nesse dia, se tiver algum culto, ou alguma missa, alguma confraternização, né, da igreja que você participa, vá, para você se sentir também acolhido nesse momento, ter outras pessoas ali do seu lado nesse momento também, e eu tenho certeza que essas outras pessoas estão passando pela mesma coisa que você. Então a gente precisa recriar o Natal, né? Ressignificar esse Natal, trazer um novo significado para esse Natal nesse novo lugar, tá? Então, Natal e Ano Novo é sobre renascimento, e você está renascendo num novo país. E isso faz total sentido. E é muito importante também que você não romantize o Brasil e nem idealize o novo país, sabe? Porque nesse momento a gente fica muito sensível. Então é muito comum a gente romantizar o Brasil, só que você saiu de lá por um motivo. Então, assim, todo país tem, né, as suas, né, dificuldades. Todo país tem os seus benefícios e os seus malefícios,
Então, tanto o Brasil, né, tem luz e tem sombra, quanto o país que você está morando também tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Faça meditações, orações, né? Sinta, gente, e é muito importante, quando eu falo assim, sinta gratidão, isso não significa que, nossa, eu tenho que ser grato então, né? Eu não posso sentir tristeza e eu tenho que ser grato. Não, gente, não é nesse sentido. Até porque é algo que eu sempre falo com vocês. Se permitam sentir, independente se for sentimento bom ou sentimento ruim. Mas o que eu falo é no sentido assim, de que tem coisas boas também, né, que você está vivenciando nesse país. Então, para um pouquinho e pensa sobre o que você viveu, né, o que te trouxe de bom durante esse ano que você vivenciou, né, nesse outro país. O lar, gente, ele também é espiritual, ele também é energia. Então, por isso que eu falo, né, para fazer meditações, para fazer orações também, para se conectar e tentar sentir um pouco de gratidão nesse momento, né, para você não se afundar também totalmente no que é ruim, até porque, como eu falei, todo país tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Existem coisas ruins no Brasil e existem coisas ruins, né, aonde você mora, mas também tem o lado bom. Então, para a gente tentar ver um lado positivo nisso aí tudo que você está vivendo, para poder trazer mais leveza. E se você quiser aprofundar mais, né, sobre esse processo de cura emocional na imigração, eu deixei aqui embaixo na descrição o meu e-book gratuito sobre luto migratório, tá? Curar-se longe de casa. Ele pode te ajudar muito nesse momento. E se você quiser aprofundar esse processo de cura emocional na imigração, eu deixei aqui abaixo, gente, na descrição, o link com o meu e-book que é gratuito, Curar-se Longe de Casa. Ele pode te ajudar muito nesse momento. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, né? Que eu tenha ajudado vocês nesse período tão difícil para o imigrante. E eu te espero no próximo episódio.